Olá, turma. Pessoal, a gente vai começar uma sequência de vídeos, sequência de aulas com o título de Razão e Proporção. Razão e Proporção é um dos conteúdos mais importantes da matriz do Enem. É um dos conteúdos que aparece mais junto com outros em várias das questões do Enem. Então a gente vai rever alguns conceitos de razão e proporção. A gente vai trabalhar a escala. A gente vai trabalhar grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, através de regra de 3 simples e regra de 3 composta. Então vocês podem ver que é uma quantidade grande de conteúdo. Então esse primeiro vídeo, a gente vai trabalhar os conceitos fundamentais. Entender o que é razão, entender o que é uma proporção, entender o que é uma escala. E no decorrer dos outros vídeos, com essa mesma temática de razão e proporção, a gente vai trabalhar outros desses conceitos. Então fique atento, pegue o material de estudo e boa aula. Pessoal, para trabalhar razão e proporção, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é o que é uma razão, logicamente. E a razão nada mais, nada menos é do que uma representação fracionária, através de uma fração ou através de uma divisão. Então, digamos que eu estou fazendo uma receita, aí lá na receita diz o seguinte: use 2 ovos para cada 3 xícaras de açúcar. É uma razão. Eu vou usar 2 ovos para cada 3 xícaras de açúcar. Como é que eu represento? Dessa maneira aqui, ó. Da maneira de uma fração. Isso aqui eu leio 2 para 3. 2 ovos para cada 3 xícaras de açúcar. Então, quando eu digo 2 para 3, eu posso também continuar. Se eu for aumentar minha receita, eu quero dobrar a quantidade de bolo que eu vou fazer. Então, se eu usar 4 ovos, eu vou usar quantas xícaras de açúcar? Eu vou usar 6 xícaras de açúcar. Eu também dobro a quantidade de açúcar. Quando acontece isso, quando duas razões estão representando o mesmo, que no caso aqui é uma receita de bolo, é a mesma receita de bolo, só está com a quantidade dobrada, nós dizemos que essas duas razões são semelhantes. Então, razões semelhantes são razões que têm o mesmo valor. E como é que eu sei que elas têm o mesmo valor? Eu pego elas e eu simplifico. Se tu pegar o 2 para 3, não dá para simplificar. Não dá. Mas se tu pegar o 4 para 6, dá para simplificar. Se tu simplifica aqui por 2 e aqui por 2, vai dar exatamente 2 para 3, que é o mesmo valor. Então, razões que quando tu simplifica dá o mesmo valor, são razões semelhantes. Outra maneira de tu conseguir ver isso é dividindo o de cima pelo de baixo. Também, se tu dividir aqui no caso, dá 0,66666 em cada um, né? Então, quando isso acontece, são razões semelhantes que têm o mesmo valor. Beleza. Então, entendemos o que é uma razão, é uma relação entre dois números, né? Eu posso representar também a mesma razão 2 para 3 assim, ó, na forma de uma divisão, e a razão 4 sobre 6 também nessa mesma forma de divisão, 4 para 6. Outra situação, exemplo, digamos, uma sala tem 31 homens e 17 mulheres. Aí eu quero a razão entre homens e mulheres. Então, se eu pegar a razão entre homens e mulheres, vai ser o quê? 31 para 17. Vocês percebam, se der para simplificar aqui, se vocês perceber que dá para simplificar, dá para reduzir, reduzam. No caso aqui não dá. Agora, se eu pedisse diferente, eu quero para vocês verem como a leitura importa. Se eu pedir a razão entre mulheres e homens, aí não vai ser 31 para 17, vai ser 17 para 31. E se eu pedir a razão entre homens e o total de pessoas na sala? Vai ser 31 para... Quem é que vai ser o total? Eu somo 31 com 17, que vai dar 48. Então, fiquem muito atentos a isso. Fiquem muito atentos nas perguntas. Ver o que a questão está pedindo.
Voltando aqui, quando eu tenho então duas razões, ó, porque como eu disse, se eu simplificar, se eu reduzir aqui ó, por 2 e por 2, né, vai dar 2 e vai dar 3. Eu tenho razões semelhantes de mesmo valor. Quando eu tenho essa igualdade de razões semelhantes que tem o mesmo valor, aí eu tenho uma proporção. Então, proporção são isso. Proporções são razões que têm o mesmo valor. Quando eu tenho duas dessas razões juntas, como é o caso que eu tenho aqui, eu tenho uma proporção. Digamos, da outra aqui, eu tenho 3 para 5, aí eu vou procurar uma razão que tem o mesmo valor dela. Eu posso só pegar e multiplicar por 3 em cima e embaixo. Ó. Quando eu multiplico uma razão em cima e embaixo, eu encontro uma razão semelhante. Ou então, quando eu divido em cima e baixo, pelo mesmo valor também encontro uma razão semelhante. Então, se eu multiplicar aqui em cima por 3 e aqui embaixo por 3, eu tenho 3 para 5, aí eu vou multiplicar em cima por 3 e embaixo por 3. E vai dar o quê? 9 para 15. Então, essa igualdade aqui de razões que tem o mesmo valor são chamadas, chamado, melhor dizendo, de uma proporção, é chamado proporção. Outra maneira de tu ver isso e fazer direto, saber se uma relação é ou não uma proporção, tu faz isso, ó, tu pega e multiplica aqui. Multiplica na forma de, quando eu tenho aqui essa proporção, eu posso destacar aqui, ó, quem são os elementos da proporção? 3, 5, 9 e 15. Aonde a proporção começa, aonde a proporção termina, são chamados extremos. Então, o início e o fim são os extremos. Esses aqui são os meios. Então, tu pode multiplicar meios por meios, extremos por extremo. Se for uma proporção, vai dar o mesmo valor. Observa. 3 vezes 15, 45. 5 vezes 9, 45. Então, aqui, essas duas razões formam uma proporção. Eu vou dar outra para vocês. 2 para 7... digamos, 4 para 5. Se eu fazer a mesma coisa aqui, ó, extremo por extremo, meio por meio, multiplicando, ó, 2 vezes 5, 10, aí eu boto o sinal de igual, 7 vezes 4, 14. Formou uma proporção? Não formou. Por quê? Porque os resultados eram diferentes. Então, para tu saber se representa ou não a proporção, tu também pode fazer isso. Essas proporções, muitas das vezes, elas vêm faltando um valor. Tipo, se eu disser que isso aqui é uma proporção 3 para x, aqui em cima eu tenho 9 para 21. Isso aqui é uma proporção. Se ela é uma proporção, perceba, eu tenho 3 elementos e está faltando um elemento. Toda vez que eu tiver uma conta com 3 elementos que faltar um elemento, eu tenho uma chamada regra de 3. Se é uma proporção, eu faço isso. Extremo por extremo, meio por meio. Aí eu começo sempre por quem tem o x. Ó. X vezes 9, 9x. 3 vezes 21, 63. Então, x vai ser igual a 63 dividido para 9. X vai ser igual a 7. Então, também eu posso usar o conceito de regra de 3 para descobrir um dos termos da proporção. Então, percebe que não tem nada de novidade. São assuntos que foram vistos já em nono ano, primeiro ano, segundo ano. A gente está só recapitulando. Recapitulamos o que é uma razão, relação entre duas grandezas. Recapitulamos o que é uma proporção, que é uma igualdade de razões. Vimos quando é que uma igualdade dessa representa ou não uma proporção. Multiplicando aqui, se der igual é proporção, se der diferente não dá. Não é proporção. E vimos aqui, relembramos o conceito de regra de 3 direta. Peguei, multipliquei, encontrei um dos termos da proporção. E o que Daniel, tu disse que também ia falar de escala. O que é uma escala? Escala nada mais, nada menos é que uma razão. É uma razão em que a escala eu uso, pessoal, para representações. Eu quero representar uma relação entre um desenho, eu sempre digo que a escala
tu coloca sempre a relação entre desenho e real. Desenho e real. Vamos ao problema. Eu tenho um prédio, digamos, de 20 metros de altura, o prédio. Um prédio de 20 metros de altura foi representado através de uma maquete, de 4 centímetros. Então, um prédio de 20 metros de altura foi representado através de uma maquete de 4 centímetros. Eu quero montar a minha escala de representação, para saber como é que esse prédio foi construído. Então, na minha escala vai ter assim. Na parte de cima sempre eu coloco a menor grandeza, o menor valor, que é o chamado desenho. Então, qual é o menor valor? 4 centímetros. Logicamente, né? Sobre qual é a altura do prédio, qual é o real? 20 metros. Então, representei o prédio de 20 metros por uma representação muito pequenininha, uma representação de 4 centímetros. Então, deixei isso. Em cima, o valor do desenho, 4 centímetros. Embaixo, a medida real, 20 metros. Agora, eu tenho que tomar cuidado aqui, ó. Quando eu tenho uma razão desse tipo aqui, eu tenho que ter a mesma unidade em cima e embaixo. É sempre mais fácil transformar a unidade maior, no caso o metro, em centímetro, porque a gente só vai acrescentando praticamente zero. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu repito aqui 4 centímetros e eu vou transformar metro em centímetro. Um metro tem quantos centímetros? Um metro tem 100 centímetros. Então, aqui, ó, o 20 eu repito, e já que é 100, quer dizer que tem 2 zeros a mais, né, que o metro centímetro. Então, acrescento 2 zeros. Então, o 20 metros é a mesma coisa de 2.000 centímetros. Feito isso, se tiver zero em cima e embaixo, a gente cancela eles. Não tem, só tem zero embaixo. Toda escala tem que estar na parte de cima 1. Tem que ser na razão de 1 para. Então, tu vai sempre simplificar pelo número de cima. No caso é o 4. Ó. Simplifica em cima por 4, simplifica embaixo por 4. 4 dividido para 4, 1. Aqui, ó, 20 dividido para 4, 5. E sobraram quantos zeros? 2. Então, esse prédio, a unidade como é igual, em cima e embaixo, a gente cancela. Né? Em escala não tem unidade de medida. Então, esse prédio foi construído na razão de 1 para 500, que pode ser representado assim, ó, na forma fracionária. Ou eu posso representar essa mesma razão assim, ó, 1 para 500. 1 para 500 o quê, Daniel? 1 para 500 qualquer unidade, 1 para 500 centímetros, 1 para 500 metros, porque a unidade aqui já foi cancelada. Então é isso, é meio corrido para o vídeo não ficar muito longo, mas eu espero que tenha dado para vocês conseguir entender ou rever algum desses conceitos. Comentem as dúvidas aí, até o próximo vídeo.